Hi guys! Hoje a gente vai falar sobre present simple. O present simple é um outro ponto gramatical que é diferente do verbo to be, tá? O verbo to be, lembrando que você vai usar quando você quiser expressar alguma coisa que você é ou como você está. O present simple, quando você tiver que se expressar falando alguma coisa de uma rotina, de um fato ou de um hábito, você usa o present simple, tá? Então vamos ver aqui a diferença. O verbo to be com present simple, tá? Apesar que a gente já viu o verbo to be no presente, né? Mas lembrando sempre, quando você montar uma frase dizendo o que você é ou como você está, é o verbo to be, tá? Se é alguma coisa que você quer falar de um hábito, o fato, uma rotina e um hábito, você vai usar o present simple. Bom, aí você vai me falar, e como é que eu vou estruturar uma frase ou como que eu faço uma pergunta com o present simple? Bom, present simple você sempre tem que lembrar do do e do does, tá? O do e does é essencial, ele indica o present simple. Só que, vamos começar, o do você vai usar com quais pronomes? Você vai usar com I, you, we e they, tá? E o does você vai usar com he, she, it. Então, present simple, você lembra do do e does e você lembra quais as pessoas que você vai usar com cada um deles, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Você gosta de chocolate? Você gosta de chocolate é um estado? Não, né? É como você está hoje? Também não. Você gosta de chocolate é uma pergunta sobre um fato. Ou você gosta ou você não gosta. Tá certo? Então a gente vai usar o present simple. Então como é que a gente vai montar a pergunta? Você, a gente colocaria o... desculpa. Primeiro a gente vai ver o sujeito, o verbo e o objeto, tá? Da frase. Porque é importante vocês saberem isso, porque no inglês vocês, toda vez que você tiver que montar uma pergunta, uma afirmativa ou uma negativa, você precisa saber quem que é o sujeito, tá? Para você não errar se você vai usar o do ou does, tá? Então, o sujeito dessa frase é o você. O gosta é o verb, tá? Então, é subject, verb. E o de chocolate é o object. Então, no inglês, é simples, tá? Que é o sujeito, o verbo e o objeto, tá? Então, como é que a gente montaria a frase? You, que é você, gosta, like, chocolate, que é chocolate. You like chocolate. Parece que tá certo, né? Você gosta de chocolate? Então, só que não está certo. Por quê? Quando você monta a pergunta desse jeito, esse like aqui vai ficar como se fosse você gostar de chocolate? Porque o verbo aqui fica no infinitivo. Por isso que você precisa colocar o verbo auxiliar. O verbo auxiliar nesse caso é o do. Por quê? Porque o sujeito é you. Lembra? Quando é you, você usa o do. Isso aqui a gente chama de verbo auxiliar porque vai te ajudar a entender que a pergunta está sendo feita no presente, tá? Com o tempo você vai ver que mudando o verbo auxiliar vai mudar o tempo do verbo, tá? Então, como você quer perguntar, você gosta é presente, você vai usar o do. Se fosse o she aqui, se fosse Maria, você iria usar o does. Então, dependendo do sujeito, por isso que é importante você saber quem que é o sujeito, o subject, porque aí vai variar o verbo auxiliar, tá? Então, o do é o auxiliary verb, tá bom? Então tá, do you like chocolate? Agora sim, então a pergunta tem o verbo auxiliar, o subject, o verb e o object, tá? A pergunta sempre tem que ter nessa estrutura. Como é que fica a resposta? Yes, I like chocolate. Essa aqui é a resposta completa. Sim, eu gosto de chocolate, tá? E aí, quando fica a resposta curta, fica yes, I do. Resposta curta quer dizer o quê? Você gosta de chocolate? Aí a resposta é sim. Yes, I do. Do por quê? Porque o sujeito é o I, né? E o I você usa o do. Se fosse, does she like chocolate? Yes, she likes chocolate.
tá? Vamos na negativa. No, I don't like chocolate. Então, para transformar esse do, o verbo auxiliar, na negativa, você vai usar don't, tá? Essa é a resposta completa. No, I don't like chocolate. Então, você percebeu que o do vai aparecer na pergunta, afirmativa se for curta, na negativa. E como é que fica na negativa curta? No, I don't. Tá? Agora essa aqui, ó. Does she like chocolate? Does, porque o she é o sujeito. E o she pede o does, né? Não o do. Resposta é yes, she likes chocolate. Por que eu coloquei esse S aqui em vermelho? Porque toda vez que for he, she e it, na afirmativa, você tem que colocar o S no verbo, tá? Porque na afirmativa, lembra, você não tem o does. Então, o he, she, it, a regra é colocar o S na frente do verbo, tá? Resposta curta vai ficar yes, she does. E se for resposta comprida na negativa, fica no, she doesn't like chocolate. Percebe que aqui não tem o S, né? Por que não tem o S? Porque você já tem o doesn't. Então, você não precisa colocar o S. Essa regrinha aqui pro he, she, it, ela é muito complicada. E assim, normalmente as pessoas esquecem de colocar o S, tá? Então, lembrando, toda vez que for he, she, it, se for afirmativa, você vai colocar o S na frente do verbo, tá? E quando tem o verbo auxiliar, não tem S, tá? Se for resposta curta, fica no, she doesn't, tá? Então, a regrinha do S, lógico que no inglês sempre vai ter essas regrinhas com as exceções, né? Então, os verbos que terminam com O, CH, S, X, SH, vocês não vão colocar só o S, vocês vão colocar o ES no final, tá? Então, quando terminar o verbo terminar com essas palavras, com essas letras, desculpa, você vai acrescentar ES. Por exemplo, go, terminou com O. Então, não é colocar só o S aqui, você tem que acrescentar o ES, tá? Então, vamos ver outro exemplo. Ele fez a lição de casa? Verbo auxiliar que é no presente. Desculpa, ele faz, né? Então, does he do? Esse do aqui não é verbo auxiliar, esse aqui é o verbo. Por isso que lembra, sempre tem que ter o sujeito, o verbo e o objeto, tá? E o verbo auxiliar. Então, é auxiliar, sujeito e verbo. Does he do the homework? Como é que vai ficar a resposta, hein? Olha as opções que a gente tem. Yes, he does. Tá em vermelho porque isso aqui é o verbo auxiliar. Yes, he does the homework. Tá em laranja porque esse aqui se refere ao verbo. Lembra? Terminou em O, você tem que acrescentar ES. Yes, he does the homework. No, he doesn't. No, he doesn't do the homework. Então, ó, esse doesn't se refere ao auxiliar. Esse do se refere ao verbo. Tá bom? Ela tem irmão? Fica, does she have a brother? Have quer dizer ter, né? Yes, she does. Yes, she has a brother. Esse aqui é uma outra exceção que tem, tá? Você não vai falar, porque o have não termina com O, não termina com S, não termina com CH, não termina com X. Então, por que fica com has? Porque o have, você não fala haves, tá errado. Você fala has. Então, yes, she has a brother. Aí fica no, she doesn't. No, she doesn't have a brother. Você não vai mudar aqui porque tem o verbo auxiliar. Tá? Agora vamos tentar fazer. O que eles comem todo dia? O quê? Qual que era aquele W question para falar de o quê? What, né? What? Que vem depois?
Depois vai vir o verbo auxiliar, vai vir o sujeito, vai vir o verbo e depois vai vir o objeto. Então, what do they eat every day? What, W question. Verbo auxiliar, sujeito e verbo, tá? Every day é uma rotina. Lembra? Rotina, present simple. Resposta. They eat rice and beans. Eles comem arroz e feijão. O que ela come todo dia? Presta atenção no ela, tá? Então, o que é o quê? Fica, what does she eat every day? Resposta, she eats rice and beans. Eats. O eats tem o S porque é she. Lembra? Você não vai colocar ES porque não termina com O, com CH, S, X, tá? Então você só coloca o S. Bom, o que você assiste à noite? What do you watch at night? Resposta: I watch soap opera. Soap opera é novela. O que ele assiste à noite? What does he watch at night? E a resposta: he watches soap opera. Terminou com CH, né? ES. He watches soap opera. Agora no present simple a gente tem os advérbios de frequência. De frequência quer dizer com que frequência você faz uma atividade. Que são always, que quer dizer sempre, 100% do tempo. So, por exemplo, você vai fazer I always go to school. Eu sempre vou para a escola. Usually, often, sometimes é o 50%, tá? Seldom, hardly ever, rarely and never. Vocês vão usar esse advérbio de frequência entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, I study every day. Tá? Eu estudo todo dia. Você pode falar I always study. Tá? Eu sempre estudo. Então você percebe que ele vem entre o sujeito e o verbo. I read a book. I sometimes read a book. Eu leio um livro algumas vezes. I don't like soccer. Você não gosta de futebol. I never play soccer. Eu nunca jogo futebol. She eats broccoli. Lembra do S, né? Tá em vermelho. Agora presta atenção como fica. She usually eats broccoli. Mesmo com o advérbio de frequência, você vai colocar o S no verbo, tá? I am tired. I am often tired. Então, o que tem que chamar atenção aqui é que depois do verbo to be, você também pode usar o advérbio de frequência. Só que o advérbio não vai vir entre o sujeito e o verbo to be. Ele vai vir depois do verbo to be. Então, I am tired, I am often tired, tá? Depois você tem essa opção, que é o once, que é uma vez. Twice, 2 vezes. 3 times, 3 vezes. 4 times, 4 vezes. Então você percebe que depois do 3 é igual. 3 times, 4 times, que é vezes, né? Só o primeiro, só uma vez e 2 vezes que muda. Fica once e twice. Então quando você vai dizer a frequência do que você faz alguma coisa, você vai falar assim, ó, eu vou para a escola 5 vezes por semana. Então, você vai colocar I go to school 5 times a week. Ele vai para o final da frase, tá? Depois, ela tem aula de inglês 1 vez por semana. She has English classes once a day. Eles lavam o carro 2 vezes ao mês.
They wash their car twice a month. Ele tem provas 4 vezes ao ano. He has tests 4 times a year. Tá? A year quer dizer por ano, a month, ao mês, por dia, a day e por semana, a week. Bom, aí a pergunta para saber com que frequência você faz alguma coisa. Nesse caso é How often do you go to school? I go to school 5 times a week. Então, I go to school 5 times a week. Eu vou para a escola 5 vezes por semana. I always go to school. Então, você pode escolher como você quer se expressar, tá? Se você vai falar quantas vezes por semana ou com essa frequência. Sempre, algumas vezes. Tá bom? Tenta fazer esse aqui, ó. Dá um pause, faz e depois você vê a resposta. He buys bread every day. I always write at school. She does her homework once a day. How often does he study? O próximo, então, o que vocês perceberam? Verb to be or present simple? Agora você tem que saber, tá? Se você vai usar o verb to be ou present simple. De novo, pause, tenta estruturar as frases e depois você checa as respostas. He is a student. Where is she? Where does she live? Are they friends? What does the dog eat? De novo, pause. She doesn't watch TV. Why don't you study? Are you tired? She doesn't have sister. Do you always play soccer or football? Então, de novo, o verbo to be você vai dizer quando quer expressar o que você é ou como você está. E o present simple quando você for fazer uma frase que quer dizer um fato, uma rotina e um hábito. Ok? So that's it for today, guys. See you next time. Bye bye.